Gostaria de saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar você junto comigo para fazer uma reflexão ou uma série de reflexões sobre famílias da Bíblia Sagrada ou na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você para visitar comigo uma família que pouco eu ouvi falar dela, apesar de falar muito do chefe dessa família, fala-se pouco dessa família, a família de Isaías. No capítulo 8, versículo 12 de Isaías, o texto diz assim: não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Esse é um texto que eu não sei se você leria para falar sobre família, mas é um texto que fala da família de Isaías. A glória de Deus se manifesta na família. Nós conhecemos Isaías pelo texto lá de Isaías 6, quando ele vê a glória de Deus. Mas lá em Isaías 6 era um reflexo, um começo, uma marca de uma experiência com Deus. Mas a glória de Deus, na vida da igreja, na sua vida, vai se manifestar através da família. O texto sagrado fala do profeta e a profetisa. O profeta Isaías tinha uma esposa, o nome dela não é falado, mas ela aparece sendo chamada de profetisa. Aí a pergunta que fica, né? Esposa de profeta tem que ser profeta? Não justifica dar para visita uma coisa que não damos para nossos filhos comer. Escuta essa frase. Nem oferecer aos de fora o que nunca oferecemos para nossa família. Na realidade, aquela mulher, ela tinha na vida do profeta Isaías uma função especial como profetisa, sim, como alguém que ouvia Deus também, porque aquela era uma família sacerdotal, era uma família onde a glória de Deus se manifestava. A glória de Deus tem que se manifestar primeiro, tem que ser experimentada primeiro pelos nossos e depois pelos de fora. Por isso, aquela orientação que eu dou, que você não deve gastar com os de fora antes de com os de dentro. Não deve liberar o seu carinho, o seu afeto, a sua paixão, a sua alegria com os de fora antes que os de dentro. Nem assim a sua alimentação. Então preste atenção. O texto sagrado fala que ela era profetisa e ele era profeta. Ele era filho de Amós, não o boiadeiro, mas o pai de Isaías chamava-se Amós. Ele teve experiências maravilhosas com Deus e tiveram juntos pelo menos 2 filhos, relacionamento muito íntimo, e juntos colocavam os nomes nos filhos que glorificavam a Deus. Mas em toda a família que a glória de Deus se manifesta, veio a crise. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve a maior experiência com Deus. Uzias morreu. E a grande experiência veio na perda. Uzias, o seu melhor amigo, morreu. A minha pergunta é se na sua família, na sua vida, tem que morrer alguém, tem que morrer alguma coisa para que emplaque a bênção, emplaque a glória de Deus. Então nós temos uma escolha para fazer. E você não pode esperar que Deus te deu e depois Ele te tome. O que Deus te deu morrer para que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Foi o que Isaías fez. Esperar o casamento morrer para amar sua esposa. Esperar o casamento morrer para se submeter ao seu marido. Muitas vezes isso acontece. Então nós precisamos de continuar tentando ouvir a voz de Deus, mas antes que as mortes aconteçam, porque Saul fez isso. Saul foi buscar ouvir a voz de Deus depois que tudo já havia acabado. Em todo tempo, busquem a Deus. Em todo tempo, façam escolhas que glorifiquem a Deus. Eu me pergunto, por que nós adiamos muitas coisas, hein? Nós adiamos, por exemplo, sobre o casamento, né? Adiamos o próprio casamento. Tem gente que tem medo de casar, tem medo de não dar certo, tem medo de ser traído, tem medo de não conseguir ser fiel, tem medo porque, afinal de contas, existe homem fiel? Algumas mulheres perguntam. Será que alguma mulher consegue confiar? Alguns homens perguntam. Melhor manter um quarto reserva lá no quarto do seu pai, porque qualquer coisa, não é? A gente volta para lá.
Mas nós casados, muitas vezes adiamos os filhos. Por que adiamos os filhos? Nós temos medo da próxima crise. Existe um temor de eles se tornarem ladrões, não terem identidade sexual bem definida, morrerem em acidentes de carro, terem problemas. Ora, eu volto para o texto que eu li para vocês. Não tem mais o que eles temem, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele temei, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, o vosso espanto. Então olha para aquele casal, o profeta Isaías, o profeta e a profetisa. Ele era casado com uma mulher que era chamada de profetisa, talvez pelo simples fato de ser esposa do profeta, não vejo peso na vida dela. A identidade dele, o que ele fazia, o que ele amava, ela também fazia, ela também amava. Eles caminhavam juntos, eles não tinham medos, inclusive de ter filho, medo dos que não buscam a Deus, ou só buscam a Deus depois da perda, depois da morte. E eles tiveram filhos, 2 filhos, nomes estranhos, Jeazub, que significa os restos voltarão, e um nome estranho, Maher-shalai Hasbaz, apressa-te a tirar os despojos. Colocaria o nome desse no seu filho? Bom, esses nomes tinham a ver com o propósito de Deus e não com as fantasias dos recém-casados. Isso é uma coisa que eu quero que você perceba. Tudo que fizerem, casados, faça para a glória de Deus. Tudo que fizerem, inclusive o nome dos filhos, ao Senhor dos Exércitos santificai. Seja Ele o vosso temor. E aí, nós temos ali um modelo estranho de se relacionar. Isaías e a profetisa. Modelo estranho de escolher nomes. Mas a maneira de ter uma família é esta. Qual que é o modelo exato de ter família? É uma família que santifica ao Senhor dos Exércitos. Que o temor e o espanto está no Senhor dos Exércitos. Então, meu desejo para vocês é que se espantem muito com o Senhor, que tenham muitas surpresas com Deus, sejam surpreendidos pelo amor, pela alegria, pelo cuidado, pela glória de Deus na sua vida. Como que se faz isso? Santifica o Senhor na sua casa, tema ao Senhor e agrade a Ele, ao invés de esperar algo morrer na sua vida, para que a sua família faça sentido. E acrescente a cada dia o fruto do Espírito, nesse ambiente, nessa família, porque a visão que impulsionava Isaías era tremenda. Ele disse lá no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, presente. Deus tem um presente para cada família que vive para a glória dele. Visualize esse presente e sejam abençoados. Seja modelo, como Isaías e a profetisa, para aqueles que têm medo de ser felizes, porque não conhecem a Jesus como você conhece. Eu vou orar e abençoar a sua casa. Senhor, cada pessoa que comigo visualizou a família de Isaías, a profetisa e aqueles 2 filhos, cada família seja abençoada antes das perdas, antes das mortes, antes das tragédias. Traz cada coração, o meu coração, da minha esposa, dos nossos filhos, a glorificar o seu nome. Ao seu nome tememos. O único espanto que queremos ter são aquilo que o Senhor mesmo tiver preparado para nós. E seja tudo mais para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.